Boa tarde, amigos. Como vocês estão? Nesta data de hoje, completa 25 anos da morte de Ayrton Senna. Uma pessoa que foi muito querida pelos brasileiros. Foi um grande vencedor, um grande piloto, um grande homem. Deixou um legado importante. Que morreu tragicamente naquele grande prêmio de Imola em 1994, quando teve aquela frase do Galvão: Senna bateu forte. As pessoas ficaram preocupadas, claro. E quando houve a notícia da morte dele, a nação brasileira se entristeceu. Eu era muito pequeno, eu ia completar ainda 3 anos, eu tinha 2 anos, 2 para 3. Não lembro, óbvio, de nada dessa época. Eu era um bebê praticamente, então não lembro de assistir corridas do Ayrton Senna. Seria muita pretensão, sendo que eu era praticamente uma criança de colo. Criança de colo não, mas era pequeno demais para me lembrar, não vou me lembrar. Então, mas claro que durante minha vida eu soube do legado do Senna, foi passado isso. A história, o bom da história é que os grandes homens e as grandes mulheres ficam sempre eternos na nossa lembrança, né, na história. Por isso que a importância da história, né? Então Ayrton Senna tem a sua parte na história. Então um cara que, por exemplo, lutava por melhores condições de segurança, inclusive, ele brigava mesmo, não tá certo, certas coisas não tá certo, ele ia lá e falava mesmo. Então, o que aconteceu com ele na 94 fez muitos carros mudar a sua concepção, porque eles viram que o cockpit não era seguro. Então, infelizmente, ele teve que dar a vida. Ele e o Roland Ratzenberger, acho que o nome do cara era esse, morreu no dia anterior, deram a vida para que a Fórmula 1 tivesse que mudar um pouco os bólidos. Inclusive, Barrichello bateu forte também nos treinos, né? E foi uma lástima, né? Porque ele era um grande piloto, ele era tricampeão. Tem recordes que até agora não foram batidos. Nenhum desses pilotos atuais, nem o Hamilton, nem o Vettel, nem o Max Verstappen e outros não conseguem bater os recordes de Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele tem recordes assim, e o que eu até vi aqui, dei uma clara, ele tem poles consecutivas, ele tem de primeiras filas consecutivas, tem de vitórias ponta a ponta, ou seja, ele, do jeito que ele larga, ele termina em primeiro, ninguém ultrapassa ele. Ele conseguiu 19 corridas assim. Ele é o rei de Mônaco, para quem não acompanha automobilismo, Fórmula 1, é um circuito que é muito difícil de ultrapassar, ou seja, é circuito de rua que eles fecham lá em Mônaco e não tem como ultrapassar fácil. Ele é o rei de Mônaco, ninguém conseguiu vencer mais que ele conseguiu 5 vitórias. Um cara que correu 10 anos na Fórmula 1, ou seja, metade da carreira dele ele foi campeão em Mônaco. Mais da metade das temporadas ele logrou campeão daquele grande prêmio. Acho que só o Schumacher ficou perto de passar ele. O Schumacher tem 5 vitórias, só que o Schumacher correu mais tempo que o Ayrton Senna. O Ayrton Senna só correu de 84 ao começo de 94, então nem considero muito 94. Inclusive o seu último GP que ele perdeu a vida, ele foi pole position. Ele que não estava se enquadrando legal com a Williams. A Williams, que na época era uma grande equipe. Hoje a Williams e a McLaren estão uma vergonha, sinceramente. Não são nem sombra do passado. Mas a Williams era uma equipe vitoriosa no começo dos anos 90. É uma equipe que o Nigel Mansell foi campeão. Depois da morte do Senna nos anos 96 foi Damon Hill e 97 foi Jacques Villeneuve, não é Williams. Logo depois disso a Williams não foi mais a mesma. Depois de 97 por aí. O Senna, ele assim, se ele conseguisse acertar com o carro, eu acho que ele poderia brigar pelo título de 94. E eu acho que o Senna poderia correr até mais ou menos o ano 2000, ano 2001. Ele tinha pique para isso. Ele tinha pique. Ele poderia terminar a carreira com mais títulos. Mas uma fatalidade tirou a vida.
Você vê, e tem muitas teorias da conspiração que eu acho que não vale a pena ficar citando. Ah, não, que ele foi envenenado. Ah, não, que provocaram. Ah, que não sei o que. Galera, isso hoje eu não gosto de ficar falando desse tipo de coisa. Mais do que fato que, infelizmente, a Fórmula 1 não foi mais a mesma. Pelo menos para nós brasileiros. A gente não chegou mais à Fórmula 1 da mesma forma, com o mesmo entusiasmo. Por quê? Porque as pessoas viviam em uma dificuldade. No final dos anos 80, começo dos anos 90, o Brasil não era um país assim muito estável economicamente. A gente reclama aqui da economia do Brasil dos últimos anos, de 2015 para cá, mas não é nem sombra do que os brasileiros passaram nos anos 80 e começo dos anos 90. Era a inflação galopante, inflação de 800% ao ano. Tipo, a nossa moeda a gente trocava de moeda, era cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro real, cruzado novo, teve o plano Collor, ou seja, os brasileiros passavam por certas dificuldades. Imagina você passar por dificuldade numa época que você não tinha o que a gente tem hoje, as ferramentas, então ficava mais difícil ainda. Então, claro que as pessoas não conheciam não vão sentir falta que elas não conhecem, mas pensam que era uma época pior, porque as coisas eram mais difíceis de todos os fatos. Então, era uma alegria você ver alguém levando a bandeira do Brasil, um brasileiro se destacando, porque o Brasil ficou 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. E eu acho que vai ficar mais de 24 anos se continuar do jeito que está. Aí então as decepções em Copas do Mundo, Brasil não era aquelas maravilhas. Então você vê, por exemplo, uma pessoa ganhando, levando o nome do Brasil. Eu já vi esquerdista relativizando a importância de Ayrton Senna. Esse povo endeusa político, endeusa Lula. Quando é os outros, porque ele era rico, ele era de família boa, não sei o que. Mas, poxa vida, o cara teve 1001 delegados, ele teve a criação do Instituto Ayrton Senna, ou seja, ajudando a educação, ajudou muitas pessoas, assim, de certas formas, nesse sentido, educacional, e eles relativizam a importância dele. Tá vendo que esse povinho canalha? Então, o cara, ele era bom, ele era talentoso, ele corria em bólidos que não tinham o aparato tecnológico que tem hoje. Por exemplo, hoje tem assistência de não sei das quantas, é mais confortável, é mais seguro, claro, tem aquela porcaria na frente para não vir alguma coisa na cabeça do piloto. É um cockpit seguro? É um carro melhor? Mas o Senna, ele tinha garra, ele corria num carro duro, acho que câmbio manual. Ele já chegou a correr com câmbio travado na sexta marcha. Ele foi lá e teve pique para terminar a corrida. Ele já correu, parece que machucado. Ele teve teve uma lesão no ombro, não sei o que ele sentia muita dor. Ele gritava, ele urrava de dor e continuava correndo com dor. Para você ver, ele ia aos limites. Hoje temos claro, hoje o exemplo de determinação, de levar ao extremo as coisas é o Cristiano Ronaldo, que é um jogador de futebol que eu admiro pra cacete. Ele é bom. Ele tem aquele jeitão meio marrento dele, mas ele é bom. E ele sabe disso e ele fala, eu sou bom, eu sou melhor. E você vê que o Senna, ele era bom, ele queria melhorar a competição, ele queria melhorar as condições de segurança. Ele era uma pessoa querida por todas as pessoas. Ele era querido, era uma pessoa querida. Eu vi aqui um artigo que falando não tem nenhum comentário hater contra o Senna. Para você ver, no Brasil todo mundo tem um hater, né? Colocar certa uma pessoa conhecida sempre vai ter um hater dele. Não tinha hater de Ayrton Senna, cara. Não tem hater de Ayrton Senna. De tanto o cara era melhor. E ele era melhor mesmo. Claro que depois da morte dele veio outros pilotos e tal, mas um carisma, com a determinação que Senna teve, não tem igual. O Senna, ele era o melhor.
porque ele sabia cativar as pessoas. Eu acho que é isso que era importante. E ele falava de determinação, falava da força. Ele era corintiano também, ó, coisa legal. Também era corintiano. Era um cara assim que teve talento. Porque importar, mas o cara era privilegiado, sei que aquele papo meio esquerdista, mas pensa bem. Ele aproveitou a situação e fez o melhor. Muitas pessoas estão numa situação boa e não aproveitam. Desperdiçam. Nós desperdiçamos porque fulano é privilegiado, fulano tem isso e aquilo e por isso conseguiu. Essa é a mentalidade medíocre do brasileiro. E pensar, mas fulano é de família boa, fulano teve isso, teve aquilo, relativizando o sucesso da outra, ao invés de lutar pelo seu sucesso. Então eu acho que Senna foi importante porque ele resgatava a confiança do brasileiro, o que o brasileiro via alguém se destacando, alguém que levava a bandeira do Brasil, porque querendo ou não há dificuldade de resgatar o patriotismo. Isso é complicado. Isso o Partido dos Trabalhadores tolhiu no brasileiro. Fez o brasileiro odiar o próprio país. E esse pessoal do PT da esquerda odeia o próprio país. Desmerece o próprio país. Como eles desmerecem até a própria condição da humanidade. Se você for ver bem. Então Senna foi um cara que tem muita inspiração. Não houve brasileiros tão bons. O Barrichello sempre à sombra do Schumacher, infelizmente. Mas é um bom piloto. Eu reconheço as qualidades do Barrichello. Ele virou motivo de piada? Virou. Mas o cara ele era bom, claro. O Massa foi competitivo durante um bom tempo na Ferrari, mas depois ficou apagado. Ficou apagado na Williams. Ele encerrou a carreira melancolicamente. Mas eu acho que ele está na Fórmula E. Não sei como ele está na Fórmula E. Fórmula E que é uma categoria interessante. Eu já tive a oportunidade de ver alguns vídeos, parece interessante a Fórmula E. Mas enfim, o Schumacher, dizem que o Schumacher era vigarista, que ele era trapaceiro, não sei o que. Mas o Schumacher também teve seus méritos, espero que ele se recupere. Infelizmente ele sofreu um grave acidente. E é isso, né? A gente teve grandes pilotos brasileiros, teve Nelson Piquet, teve o Emerson Fittipaldi, José Carlos Passe. E é bom, cara, a gente resgatar e valorizar quem é bom em algo. A gente tem que parar com esse pensamentozinho medíocre de querer diminuir os outros. Então, amigos, eu acho que é um comentário breve sobre Ayrton Senna, que é um cara que tem sim sua importância. Vale a pena pesquisar sobre a vida dele, saber quem ele é melhor se você não conhece, conheça. Que é claro que a maioria dos nós sabe, não sabe mais ao fundo a história dele. Ele era um cara que soube lutar da forma dele. E a luta dele era fazendo o que ele mais amava, era pilotar. Ele era um excelente piloto. Mas Deus o quis do lado dele antecipadamente, né? Fazer o quê? Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.